precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. Olá, você me conhece há muito tempo. Mais de 200 anos, para ser exato. Eu sou filha da ciência. Eu sei. Nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu que bateu o pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela, da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é Vacina. O Sicoob Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas. E no final do ano, o lucro é dividido entre os cooperados. Além disso, eles contam com um atendimento diferenciado e personalizado, que é a nossa marca registrada. Procure uma agência mais próxima ou acesse cicobi.com.br/web/Unimais Metropolitana e siga as nossas redes sociais para saber mais. Sicoob Unimais Metropolitana. Há mais de 30 anos cuidando bem de você e dos seus dinheiros. Santos FM. A partir de agora, Entre Linhas. Apoio Sicoob Unimais Metropolitana. Há mais de 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Agora 9h, 15 minutos. Bom dia para você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando agora 9h, 16 minutos. Bom dia para você que está conosco em 92,5 da Santos FM na cidade de Santos, em toda a Baixada Santista e pelos 4 cantos do planeta via internet no santosfm.com.br, também através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store, começando a edição desta sexta-feira, 15 de agosto de 2025, edição de número 2180 do Entre Linhas, que você assiste também com imagens na nossa live multicâmera, está no ar em facebook.com/entrelinhas no rádio. Lembrando que assim que o programa termina, a nossa live fica salva. Se você tiver perdido a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim quiser. Da mesma forma, com o compartilhamento do link do vídeo ainda hoje pelo Boc News, que é parceiro do Entre Linhas. O programa de hoje recebe uma pessoa que, se eu disser o nome dela, muita gente nem vai saber quem é. Eu preciso dizer como ela é conhecida. Este personagem que está conosco aqui, este profissional tão reconhecido na Baixada Santista, que é o Sérgio Ribeiro.
botar o Sérgio aqui na tela, mas aí já está ali embaixo. Seri, jornalista, ilustrador, uma figura super conhecida pelo trabalho que desenvolveu ao longo de tanto tempo aqui na Crônica da Baixada Santista, nos veículos de comunicação, e que está lançando um livro, está aqui, olha só. E agora? Daqui a pouco eu mostro. Tudo bem, Seri? Obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia, ouvintes do Entre Linhas. Muito grato por me receber, me acolher. E ao meu lançamento aí, o E Agora, Criatividade e Bloqueio Criativos para Leigos como eu. Muito bem, daqui a pouco ele vai falar do lançamento, vai contar como é que surgiu essa ideia de fazer isso. Agora sim, eu falei que ia mostrar eu não estava no vídeo, olha só que coisa, né? Tá aqui, ó. E agora, tá bom? Vamos falar da data, o local exato, as inspirações e o que o Seri anda aprontando além desse livro aqui, né? Como é que está a vida dele nesses últimos tempos. Antes, vamos prestar serviço aqui para você que está saindo de casa nesta manhã de sexta-feira, já olha ali para o horizonte, já vejo nuvens carrancudas e tal, chegando, e a chuva, pelo jeito, chegará antes do previsto, aqui pelo nosso aplicativo da previsão do tempo. Mas já eu falo do clima. Antes, vamos falar da situação das travessias litorâneas. Aqui o Departamento Hidroviário, não, o site das travessias litorâneas, Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Santos Guarujá, neste instante, com 7 embarcações operando, o motorista tem que ter paciência, meia hora do lado de Santos de espera, 35 minutos do lado de Guarujá. Na Santos Vicente de Carvalho são 2 embarcações operando, tempo de espera por lá é de 20 minutos. E Bertioga, Guarujá, outra travessia importante aqui da nossa região, com uma balsa operando. Por lá o tempo de espera é de 40 minutos. Na informação do Sistema Anchieta Imigrantes, deixa eu abrir aqui o Threads da Ecovias, uma das redes sociais abastecidas aqui pela Ecovias. Condições de tráfego agora. Anchieta tem lentidão no sentido São Paulo, do 21 ao 17 e do 12 ao 10. Anchieta sentido litoral também do 63 ao 65, por conta de um acidente fora da área de concessão. A gente torce para que nada de mais grave tenha acontecido com as pessoas envolvidas neste acidente, e também imigrantes sentido São Paulo, lentidão do 18 ao 14 pelo alto fluxo de veículos. A operação em vigor é a 5x5, operação normal. 9h19, vamos à previsão do tempo. Estou colocando aqui novamente a imagem panorâmica do 31º andar do Praia Mar Corporate, no bairro da Aparecida, em Santos. Temos 18 graus neste instante, mínima prevista para hoje 17, máxima de 20, 31% de chance de chuva ao longo do dia. Aqui, já choveu um pouquinho agora mais cedo, né, que me avisaram, inclusive na ponta da praia está chovendo e tal. Então, esses 31% a chuva pode ocorrer ao longo desta sexta-feira. E pelo menos já deu uma melhorada, porque tinha uma previsão para sábado, já não há mais essa previsão de chuva. No sábado, sol entre nuvens, máxima de 21, mínima de 18. No domingo, o sol aparece de forma mais efetiva, né? Só 7% de chance de chuva, 22 de máxima, 17 de mínima, e vem aí um veranico na semana que vem, né? Semana que vem, na quarta e na quinta, poderemos ter 24 graus de temperatura máxima aqui na nossa região, tá bom? Muito bem, estamos aqui finalizando as nossas primeiras informações nesta edição do Entre Linhas. Sexta-feira, geralmente, é um dia que a gente abre para a arte, para a cultura, mas, às vezes, contextualizando com o que acontece no mundo da política, né? O Donald Trump, ele fez um evento, né, para artistas e tal, e não convidou todo mundo, não. Ele convidou aqueles que ele acha que tem a ver com o que ele pensa. Aliás, ele está resolvendo interferir em museus. Hoje é uma prática muito comum, uma tentativa de reescrever a história, né? Tem gente que quer recontar os gols do Pelé, tem gente que quer dizer que a Segunda Guerra não foi do jeito que foi, tem gente que quer dizer que a ditadura no Brasil não foi do jeito que foi, enfim, né? Cada um dita a narrativa e vive dentro de uma bolha, né? E acredita no que quer, na verdade. E o Tom Cruise rejeitou o convite do Donald Trump para este evento de homenagem aos artistas, né? Entre os que aceitaram a honraria estão o ator Sylvester Stallone, a cantora Gloria Gaynor e a banda Kiss. Lamento profundamente, como fã do Kiss, que eles tenham aceito esse convite. Então, o Sylvester Stallone eu já sabia, né? Apesar dos filmes do rock eu gostar muito, mas eu já sabia que ele era meio trumpista. Agora o Kiss, que a banda encerrou as atividades, não sei se é o Paul Stanley, se é o Gene Simmons, a Gloria Gaynor também é uma surpresa. Mas enfim,
aceitaram o convite do Trump, mas o Tom Cruise não aceitou, tá bom? Dito isso, a notícia é tão pesada que até travou meu celular. Deixa eu abrir o microfone aqui para começar a conversar com você ali nesta nossa edição do Entre Linhas. Você está rindo, né? Eu não sei se a gente ri ou se a gente chora dessas coisas, viu, Seri? Olha, é cada uma, imagina, né? Mas enfim. Missão impossível que o Trump conseguiu. O Tom Cruise, se ele fosse entrar, só se ele descesse uma cordinha, né? Pendurado lá no meio e tal, para ver o que estava amarrado, né? Amarrado, para ver o que está acontecendo. Vamos lá. E agora, conta um pouquinho da história dessa criatividade e bloqueios criativos para leigos como eu. Você sabe que essa frase ela é muito atual, né, para gente que trabalha com criatividade, com necessidade de gerar títulos e textos e manchetes e tal, ainda mais no ambiente da internet. Eu acho muito engraçado o thumbnail de colegas que fazem conteúdo sobre futebol, e eles necessariamente colocam a foto do rosto deles na thumbnail, porque o público não identifica o canal por uma questão visual, pelo nome, pelo próprio nome do canal. Se você não puser a sua foto, o cara não vai para o teu canal assistir, né? E alguns nem elaboram muito o título para não dar tilt na cabeça de alguns. Então, coloca lá só resultado do jogo, análise, comentário, coisa e tal. É uma estratégia, eu entendo isso. Mas eu não consigo. Eu faço uma thumb diferente, faço um título diferente, não ponho a minha cara. A notícia não sou eu, né? Enfim, mas também não estou dizendo que os colegas pensem isso, mas é que os especialistas nisso dizem que você tem que colocar a sua cara lá. Não sei, estou meio avesso a essa ideia. Mas eu confesso que essa questão da criatividade, às vezes eu fico pensando, estou até fazendo uma terapia ao vivo aqui. Eu falo assim, pô, eu fiz um vídeo tão ruim hoje, dá mó audiência. É um vídeo que eu acho que ficou bom, as pessoas não compram a ideia. Estamos neste momento e agora, esses bloqueios criativos, o que te inspirou a este título e a obra por si só, Seri? Cara, a gente estava naquele período muito negro, né, da nossa história, que foi a pandemia, né? Assim, eu costumo dizer que apesar desse momento triste que nós passamos, né, teve esse contraponto, que foi um momento criativo, né? Muita gente teve que virar a chavinha e procurar outras saídas, né? E foi justamente a gente precisou se atualizar, né? Justamente o que Com aconteceu a questão comigo. digital, câmera e transmissão pela internet. Isso, a gente teve que começar a fazer vídeos caseiros, tal, e eu comecei. Nesse momento eu não estava mais trabalhando fisicamente no Diário do Grande ABC, né? E comecei a fazer vídeos explicando ilustração, explicando criatividade, infográfico, caricatura. E um dos seguidores chegou para mim e falou: Seri, o dia que você falar sobre bloqueio criativo, me avisa que eu vou seguir você, eu quero explanar melhor na minha concepção do que se trata o bloqueio, como é que eu trato o bloqueio criativo. Eu falei, pô, isso dá pano para manga, né? E aí, participando de um podcast de um amigo meu, ele falou, essa ideia é boa, faz um livro e conta histórias, né? Eu falei, pô, mas histórias, eu sou apenas um jornalista. E foi aí que eu tive a ideia de correr atrás de pessoas que me dessem relatos sobre como eles vão atrás da criatividade e mais, como eles superam os bloqueios criativos, né? Mas assim, no começo eu queria explicar como funciona a criatividade, que foi uma coisa que eu sempre tive curiosidade de saber como funciona, como se dá na cabeça da gente, né? A criatividade, desde que comecei na minha carreira, com 16 anos, eu achava que eu tinha bastante criatividade, embora eu tenha essa autocrítica de que eu achava que eu não sabia desenhar muito bem, né? Comecei a desenhar por uma questão de sobrevivência, mas a criatividade, ela sempre vinha de uma maneira até meio fácil, e eu falava, pô, mas de onde vem isso? Só que com a correria do dia a dia, né, você começa a trabalhar em redação, você sabe como é dia após dia, Natal, feriado, Ano Novo, a gente não tem tempo para outra coisa. E aí, chegando nessa altura dos acontecimentos, aí perto da aposentadoria, eu tive mais tempo de correr atrás disso. Eu falei, agora eu vou, agora é o momento, né? E as coisas coincidiram, né? O universo conspirou e eu comecei a correr atrás. Primeiramente, Alex, da parte científica de como funciona a criatividade no nosso cérebro. Olha, a criatividade, ela é um dos poderes mais recentes do ser humano, do nosso cérebro.
Vamos supor que nosso cérebro tenha 5 milhões de anos. A criatividade tem 1 milhão de anos, então ela é um ela é Se uma posse desenvolveu é, muito recentemente, se muito pensar em recentemente termos da ela está história se da humanidade, né. desenvolvendo. Quem sabe daqui a alguns milhões de anos a gente possa fazer telepatia, né, É. de uma forma mais tranquila. Então eu comecei a procurar pessoas que me explicassem, né, procurei neurocientistas e comecei a pesquisar essa parte mais racional. Mas para a coisa não ficar muito séria, muito pesada, eu passei para o outro lado. Então eu comecei a explicar a razão e parti pra desrazão. Eu procurei o Renato de Renzo, né, que cuida do pessoal da Rádio Tantã. Já esteve aqui com a gente várias vezes. Opa, ele foi ótimo comigo, me acolheu muito bem e começou a contar a história, né, do trabalho dele com os internos da Casa Anchieta, né, desde que houve a intervenção para acabar com toda a violência que existia ali dentro, quando ele propôs um trabalho artístico, um trabalho cultural com os loucos, né, até como cura mesmo. E aí eu conto essa história de como ele chegou lá na casa, né, como funciona a criatividade para os loucos, né. Por exemplo, é uma passagem engraçada desse menino chegando lá, do Renato chegando lá, barbudo, magro, né, tentando, apresentar o projeto, e aí ele juntou a turma lá dos loucos, né, homens e mulheres, tal. Uma delas gritou: "Olha, é Jesus Cristo", né. Ele ficou espantado, falou: "Nossa senhora, onde eu vim parar?". E aí uma do outro lado fala: "Não, esse não é Jesus Cristo". E aí começou uma discussão: "Mas como que você sabe que não é?". "Ah, porque eu namorei Jesus Cristo". Eita. Saca, cara? Então, começa daí o trabalho da criatividade dele com os loucos, né, é muito interessante. E aí para juntar, pra fazer essa ponte entre a desrazão e a razão, eu fui atrás de pessoas ditas normais. Só que eu falei: "Eu não vou procurar apenas pessoas, que lidam, profissionalmente com a criatividade, né, como ilustradores, publicitários, músicos". Eu fui atrás de pessoas mais comuns, né. Então eu fui atrás de palhaços, drag queens, pessoal que lida com até mediunidade, né, pra gente tratar, da criatividade. Cada um contando sua experiência com a criatividade e como elas fazem para furar esse bloqueio, né. Então eu faço esse relato, faço essa entrevista, e ao final de cada capítulo eu dou dicas de como elas ultrapassam a questão do bloqueio, né, sempre no contexto do entrevistado, aconselhando as pessoas a ultrapassarem esse problema aí dos bloqueios criativos. Então é isso, o livro eu acho que ele está bem divertido, né, eu procuro sempre fechar cada capítulo com uma charge, começo com uma caricatura do entrevistado, e aí a coisa flui. Eu acho que foi um trabalho bem gostoso de fazer, né. Você acha que a gente está hoje em dia, quando a gente fala em criatividade, existe quase que uma obrigação por ser criativo o tempo todo, né, quase que em todas as áreas de atuação. Eh, e já aconteceu comigo, naquela coisa de, quase linha de montagem, chegar uma hora que você fala assim: "Cara, não tá vindo a ideia", né. E Uhum. comigo acontece muito assim, às vezes, do nada vem uma inspiração para alguma coisa, eu faço questão de anotar, ou colocar no celular, enfim, para não perder esse insight e produzir alguma coisa mais lá na frente, mas às vezes quando você mais precisa a coisa não vem. O que eu aprendi e vejo muita gente fazer é assim, para tudo, né, se você está com esse bloqueio, para, vai fazer outra coisa, que aí a tal da criatividade vai voltar, né. Comigo funciona, não sei se funciona com todo mundo, né, vai dar uma volta, vai desanuviar as ideias, daqui a pouco a coisa vai fluir. Você até pela conversa que você teve com os profissionais, enfim, essa, digamos assim, quase que pressão por ser criativo o tempo todo, tem minado justamente a criatividade das pessoas? Olha, o Alex, cada um tem uma maneira, como eu vi aí nos relatos desse povo, cada um tem a sua maneira de ultrapassar os bloqueios criativos. Tem um que é muito engraçado, que ele é um palhaço. E ele me disse assim: "Olha, Siri, eu só consigo ser criativo quando eu coloco o nariz do palhaço".
eu coloco aquela bola vermelha, parece que Essa é eu aquela história do gago que quando canta não gagueja? Já viu exato, isso? é mais ou menos isso, né. É um processo mental, um processo, né, de uso do cérebro, né. Tem um outro personagem que eu entrevistei, que é o Vitor Arroyo. Ele é um peruano que diz: "Olha, Seri, o normal é você não ser criativo, o normal é você ser bloqueado, porque ninguém é criativo o tempo todo, né. Então, a partir do momento que você vai procurar a criatividade, naquele momento você já está bloqueado, né. Então, a criatividade é uma coisa a ser perseguida. Então ela vai depender muito de todo o referencial que você tem, de toda a munição que você tem para poder trabalhar, né. Mas eu bato muito nessa tecla. O livro não apenas, contempla as pessoas que trabalham com a criatividade no dia a dia, como publicitários, músicos, poetas, etc. Mas que ela pode servir até como cura de traumas, né, até como virada de chave na vida de certas pessoas. Por exemplo, eu entrevistei uma transexual, né, e no momento que ela conta essa história, que ela começa a me contar essa história, ela ainda não tinha feito a transição, né, por uma série de questões, preconceitos, travações, etc. Então ela me conta assim, ela estava prestes a enterrar a mãe, né, prestes a enterrar a sua mãe, e no momento que ela desce a o caixão lá na cova, ela fala assim para a mãe: "Olha mãe, a partir de agora, nesse momento que você está morrendo, está nascendo uma outra pessoa". O nome dela era Leandro. E ela fala: "A partir desse momento eu estou virando a Leandra", né. Então nesse ritmo aí, nesse pequeno segundo, ela usou a criatividade, ela se transformou. Então o que eu quero passar para as pessoas é a possibilidade e que elas têm de se transformarem, né, de usar a criatividade como fator de ressignificação de suas vidas, de cura de traumas, etc, né. Isso usando vários exemplos. A gente tem alguns vários, por exemplo, o da mãe. Claro que não estou eximindo a responsabilidade do pai, né, a Rosa está aqui, ela sabe. Não estamos eximindo a responsabilidade do pai, mas mãe, quando nasce filho, é uma criatividade só, né. "Ai, não gosta de comer isso", mistura, esconde, bate, né. É, a criança, às vezes, não quer comer alguma coisa, você tem que ser criativo, conta uma historinha para ir no médico, para tomar uma injeção e tal. É, Você precisa, uma aplicabilidade da criatividade, inerente às mães nesse período, especialmente em que você tem crianças muitas vezes também bastante criativas, né, para explicar o porquê que elas não querem fazer alguma coisa ou porquê que elas querem fazer outra. Mas, assim, eu me refiro também no aspecto, eu entendi a proposta do livro, mas, não tem como a gente não trazer para a nossa realidade, né. A gente trabalha captando a atenção das pessoas. E hoje, a forma para captar a atenção das pessoas, eu entendo, algumas eu não concordo, eu não sei se a gente não está prestando um desserviço à sociedade, com essa captação de atenção das pessoas de qualquer jeito, distorcendo. Você não está mentindo, mas você está camuflando, às vezes, uma história ali no título, enfim, no começo de texto, numa foto, e a pessoa vai lá e quando ela percebe algo completamente diferente, ela já desperdiçou segundos, minutos preciosos da vida dela, sem ter essa necessidade, mas atingir o objetivo de quem gerou o conteúdo. A gente fala muito mais disso na internet, que é o tal do clique, né, clicou, pronto, já gerou o engajamento necessário ali. Eh, e aí e uma outra questão é essa não é nem moda, a gente nem pode chamar mais de moda, né, que é o fato de pessoas comuns, elas terem acesso a plataformas, elas mostram a vida delas, elas mostram o que elas fazem, o trabalho delas. Tem gente que faz muito conteúdo bacana, porque tem algo a dizer, mas tem coisa que é absolutamente, desculpa, fútil, né. E as pessoas assistem essas coisas, mas mesmo para futilidade o cara tem que ter uma criatividade monstruosa, porque imagina, um dia ele tem que fazer uma coisa, outro dia ele tem que fazer outra, ele tem que mostrar uma roupa, ele tem que ir num lugar diferente e tal. Eu sou um pouco eu estou um pouco preocupado com essa escravidão, tecnológica? tecnológica e criativa que a gente está, né. Por exemplo, eu já adotei uma outra alternativa. Se eu não tenho
eu faço o canal do Santos e se não tiver nada para falar, e se eu estiver muito cansado e eu não tiver condição de me expressar da forma como eu acho que eu vou conseguir, eu simplesmente não faço. Então eu faço short, sabe, aquele curtinho, é o que eu faço, fiz ontem inclusive, né, porque ontem a gente saí da TV, a gente foi num evento que nós fomos convidados, a minha esposa foi comigo, e quando eu cheguei em casa era quase 11 horas da noite, vou montar a parafernália toda aqui para fazer um vídeo que eu estou me arrastando, cansado. Tinha lá um tema, rapidinho, coloquei lá, em 3 minutos, soltei o shorts, não rende muito em termos de monetização, mas tá lá, cumpri a minha obrigação do dia sem encher muito a paciência das pessoas, porque eu também me preocupo em não criar alguma coisa enfadonha, né, uma coisa chata e tal. Mas enfim, é um dilema, né. De todo o filme que eu vi essa semana, desse nosso bate-papo, estou refletindo aqui sobre e a gente é cobrado por isso, né, Celino? A gente é cobrado, leia bem esse texto, fale bem desse assunto, né, mostre conhecimento sobre tal, mas como é que você faz isso em 24 horas do dia, né, com diversas pautas e coisa e tal, e você corre para lá e para cá o tempo todo. O profissional que lida com isso, ele tem que se virar, né, tem que sair à luta. Por exemplo, tem um outro entrevistado, aliás, aquele palhaço que eu te falei, ele fala que ele consegue criar no cansaço. Depois de um dia todo correndo atrás de festas que ele anima, tal, chega uma hora que ele fala: "Não aguento mais, né, tem que fazer mais alguma coisa", mas ele fala que aí surge um elemento principal que a gente usa na criatividade, que é o amor, né, o amor à sua profissão. Que no final das contas é o que nos move, né, se fosse só Sim, pelo sim. dinheiro, É aí que né, você vê muitos já teriam mudado de profissão. aí que você vê o diferencial de um profissional, né, que apesar de todo o cansaço, de todo o desgaste, de um dia trabalhando, ainda surge aquela luzinha ali que é o amor pela profissão, né. Por isso que ele fala que quando ele coloca o nariz do palhaço, que é o link que ele tem dele, pessoa física, né, com o palhaço, através do amor que ele consegue sacar outras piadas, né, por mais cansado que ele esteja, mais desgastado que ele esteja. Eu preciso de um intervalo, mas, como a pergunta me veio agora, vou melhor fazê-la neste momento, depois a gente vai falar um pouco mais sobre o livro. Como que você, analisa essa questão da inteligência artificial hoje nessa questão de potencializar a criatividade das pessoas ou reduzi-la? Você acha que a gente tem um terreno um pouco pantanoso ainda para se acostumar? O que você acha que a inteligência artificial pode ajudar ou prejudicar o trabalho das pessoas, a criatividade delas? Enfim, o que eu ouço dos especialistas é assim: "Olha, você tem que saber perguntar para a inteligência artificial. Se você não souber perguntar, ela não vai te dar uma boa resposta. Usar os prompts, né. Se você fizer uma pergunta mais ou menos, ela vai te dar a resposta no mesmo padrão". O que você acha desse nosso admirável mundo novo? Eu gosto de usar uma imagem que veio do meu pai, né, quando eu era criança, tal, ele falava assim: "Olha, você pode entrar no mar, você pode brincar com o mar, mas a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer o mar. Então qualquer mar que você entre, seja aqui em Santos ou na Bahia, Recife, entra, conheça, porque o mar é lindo, mas ele pode ser perigoso também". A mesma coisa acontece com a inteligência artificial, uma coisa ainda desconhecida, né, pra muitos de nós, acho que pra maioria de nós, né, mas basta que a gente comece a conhecer, comece a trabalhar, porque ela é inevitável, né, não adianta você, né, dar murro em ponta de faca que ela vai estar ali, e ela é apenas uma ferramenta que a gente pode aprender a utilizar, lógico, com certos cuidados, né. E olha que na minha área, na área de ilustração, nós somos um dos mais prejudicados, acho que somos um dos primeiros Eu a sermos eu vi um relato prejudicados. de uma moça que perdeu vários trabalhos porque estavam utilizando a IA para fazer as Isso. ilustrações. Por outro lado, também conheço um caso de um artista, acho que ele é japonês, que reconheceu um fragmento de uma obra sua e, por meio de um processo judicial, ele conseguiu direitos autorais, né. Então a gente tem que estar muito esperto em relação à inteligência artificial, saber usá-la, né, porque ela está aí para ser usada, né. E ela vai crescer ainda, isso é só o começo, né, é o começo de um grande tormento que vem por aí. É.
Temos que encarar esta tempestade. Vamos ao intervalo, 9h42, voltamos em instantes. Até já. Santos FM. A dor não é anônima. Possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Olá, você me conhece há muito tempo, mais de 200 anos para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu que bateu o pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. E até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é Vacina. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça a sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. O Sicoob Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas e no final do ano o lucro é dividido entre os cooperados. Além disso, eles contam com um atendimento diferenciado e personalizado que é a nossa marca registrada. Procure uma agência mais próxima ou acesse cicobi.com.br/web/Unimais Metropolitana e siga as nossas redes sociais para saber mais. Sicoob Unimais Metropolitana. Há mais de 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Santos FM. Voltamos às 9h45, Popular 15 para as 10, com entrelinhas desta sexta-feira, aqui recebendo o Seri, que está lançando o Iacorde. Livro que fala sobre criatividade e bloqueios criativos para leigos como eu. Que dia que é o lançamento do livro, Seri? Vamos lá, ficha do livro. O físico do livro vai ser dia 23 de setembro, né? Portanto, aí no iniciozinho da primavera, no Verso Café, que fica ali na Oswaldo Cruz, 430. Que horas que vai ser? Não, né? A partir entre 5h30, 6 horas, a gente vai estar por lá 23 já no é sexta? Happy Hour. Não, terça-feira. Por que eu tô tão... setembro, eu tô em agosto, meu Deus do céu. É que o lançamento... não, eu sei, é porque... Tem cada sexta-feira, Não, porque né? hoje eu estava conversando, vai ter uma exposição de que vai unir fotografia e poesia, semana que vem no MIS. E eu estava conversando com um dos envolvidos no projeto, ele falou, é dia 19, eu falei, é sexta, não é terça, eu falei, pô, eu estou meio perdido com a questão das datas, mas enfim, mas é só, em setembro. Não só com você não, viu, cara? É o dia não, mas no rádio, nossa, eu sou campeão, eu já errei o nome da rádio, o nome do programa, errar o nome de rádio, especialmente quando eu saía de uma para outra, estava lá abrindo e tal, de repente, pumba, falava o nome da rádio que eu estava antes. Meu Deus do céu, isso eu não tinha 50 anos, que eu tenho agora, isso faz tempo. Né? Cara, eu ouço rádio assim direto, até dormindo, eu coloco um fonezinho de ouvido e tal, e fico imaginando, falei, nossa, esse pessoal que muda de rádio, como é que eles fazem para não errar, né? O entrevistado, tudo bem, às vezes ele, né, come bola, mas o cara que apresenta, eu fico imaginando, cara, que doideira que deve ser. Ele coloca um papelzinho na frente. Não, eu anoto no papel, mas às vezes eu não olho, eu corro esse risco. Tá aqui, ó, tem um caderno aqui, ó, escrito à mão.
Mas ainda mais que eu apresento um das 7 às 8, depois venho para cá das 9 às 10, tem 1 hora para fazer o desmame de Isso, um de um de um de um descompressão, né? conteúdo, mas às vezes não dá, acontece, e daí os prefixos são parecidos ainda por cima, 92,5, 95,1, já viu, né? É que é um bombardeio diário de informação, não só É porque em a relação gente acaba se entretendo tanto com a pauta, com o assunto, que você falar essa parte, mas por isso que eu tenho um texto padrão aqui para não dar Aham. nenhum problema. Acontece, né? Já aconteceu dia, mês e ano aqui. Hoje não tem como, tem aqui no computador, tem no celular, tem o dia, o mês, é bem grande aqui, né, na nossa frente. Mas dia de semana, ainda mais os que vão vir pela frente, a gente às vezes dá uma escorregada, mas como eu sou muito sincero com as pessoas Sim. aqui, eu já estou aqui há 8 anos apresentando Entre Linhas, quem gosta, gosta, já me conhece. Quem não gosta, já não gosta faz tempo. Então, a gente vai conversando com as pessoas e elas já conhecem o nosso ritmo por aqui. Enfim, ô Siri, quanto tempo você falou de como nasceu a ideia do livro e tal, mas a confecção dele foi rápida, demorou muito tempo para encontrar a editora? Você teve algum apoio, foi na raça, arrumou patrocínio, editar alguma coisa? Como é que... Porque a gente sabe que o pessoal às vezes deixa engavetado o projeto por falta de condições, né? Como é que Uhum. foi essa tua jornada? Quando começou a ideia e como é que você conseguiu colocá-la em prática? Eu sou o tipo do cara que gosta de desafios, né? Então eu já tive 2 livros premiados pelo PROAC. No começo dessa minha carreira aí esporádica de literato, aí, que pode dizer, eu comecei com uma editora com livros infantis em 2010, mais ou menos eu produzi 2 livros infantis, e fui atrás de uma editora tradicional, né? Ok, foi uma experiência legal, tal. E depois me mostraram o Caminho das Pedras do PROAC, né? E aí eu consegui uma coletânea de tiras, né? Bichos, Homens e Deuses. Caramba, aliás, Hum. eu esqueci um negócio. Minha esposa tem umas tirinhas tuas guardadas. Ela tinha me pedido para trazer para você autografar. Sabe, muita gente tem, mas E eu esqueci. eu faço questão de autografar para elas, cara, porque assim, desde que eu voltei para Santos, né? Eu sempre ouço as pessoas falar: "Ah, você é o Seri da Abigail", né? O cara que fazia as tirinhas para o jornal A Tribuna. Eu comecei a fazer as tirinhas em 1992, parei em 2001. De 2001 até 2020, 2019, eu permaneci no Diário do Grande ABC, lá em Santo André. E olha, cara, depois de todo esse tempo, o pessoal ainda me conhece como o cara que fazia as tirinhas da Abigail. Não, e as pessoas têm guardado isso. Cara, Impressionante, e hein? aí eu falei: "Eu já sei qual é o epitáfio que eu vou colocar no meu túmulo, vai ser assim: 'Aqui jaz o cara da Abigail'". Pronto, não precisa nem colocar o meu nome, né, de tanto o pessoal falar. E fica, né, e marcou. Tem gente que, né, no caso da sua esposa, tem lá as tirinhas recortadas de Abigail e tal, e aí quando eu desenho, eh, na dedicatória do livro Abigail, o pessoal fica impressionado: "Pô, que legal, Abigail". É um carinho, né, que Né. a gente tem. Aliás, eu te interrompi, você estava falando do Caminho das Pedras Do para Caminho o das Pedras edital, para né? o PROAC, né, em 2014, e aí em 2019 eu produzi já um livro de ficção, em quadrinhos, chamado Rita de Cássia, Retalhos em Quadrinho, que é quase uma linha do tempo, né, uma biografia de uma determinada família de Santos, e tal. E aí depois disso eu tive a ideia de fazer o E Agora, que eu consegui produzir de 2023 para cá, né, então acho que durou aí uns 1 ano e meio, 2 anos para ele ser concluído, né, entre colher os relatos, decupar todas as gravações, né, tudo eu fazendo mesmo, diagramação, ilustração, toda essa parte. E eu falei: "Eu não vou correr atrás de editora comum, né, eu vou querer fazer um crowdfunding, vou ver como é que funciona isso, como é que essa coisa da vaquinha virtual, né". E olha que está dando super certo essa coisa de crowdfunding, porque ela te dá maior poder sobre o seu filho, né, sobre a sua obra. E outra coisa, você tem também um contato direto com o teu leitor, porque assim que o cara faz lá o apoio dele na plataforma, você sabe quem está fazendo aquele apoio, se você tiver um contato direto, né, você já manda um e-mail, manda um WhatsApp para a pessoa:
olha, eu gostei do seu apoio e tal, eu vou levar o livro para você. Então você passa a conhecer o teu leitor mais do que numa editora convencional, onde você quase não tem o controle sobre a tua obra. Então, é uma experiência super nova, dá um trabalho enorme, né, porque você tem que participar de todo o processo, desde a realização manual mesmo do teu livro, até colocar na rua, até fazer a divulgação. E, logicamente, nesse ponto agora, da divulgação, que eu acho muito importante, eu estou tendo um apoio fundamental, que é do Clube do Desapego Literário, né? De uma amiga, de uma comadre da Rosa Maria dos Santos, que ela está me ajudando aí na parte de Aliás, ela está redes aqui, né? sociais, Aqui que está no aqui do cantinho. nosso lado, do nosso canto aqui, fazendo a minha assessoria, né? A gente também já se conhece desde a época de faculdade, né? Se acompanha aí. Então, essa experiência está sendo muito legal do crowdfunding. Eu recomendo para as pessoas que queiram fazer as suas iniciativas, tanto culturais, cara, você encontra no crowdfunding gente que está precisando participar de uma competição e quer comprar um iate, por exemplo, e vai lá e consegue os apoios e tal. Então, tem umas coisas muito loucas no crowdfunding. Deixa eu voltar para a história da criatividade, voltar para quando você tinha, além das tirinhas, aquelas ilustrações, a matéria precisa de uma ilustração, Aham. porque a gente não tem imagem e tal, né? Ou para um artigo, enfim. É, você tinha algum processo para fazer isso? Como é que eu imagino, por exemplo, teria muita dificuldade. É, você pega e essas tiradas, né, você vê os cartunistas que tem tipo programa no Roda Viva, né, que o cara tá Uhum. lá falando, e o cara pega lá Instantaneamente já instantaneamente faz. já cola alguma coisa. Eh, como é que era esse teu processo quando te pediam alguma coisa muito específica para Uhum. alguma coisa, para alguma pauta diferente daquilo que você às vezes você tem que fazer alguma coisa que você não nem gostaria de Sim. fazer, mas é necessário. Uhum. Como é que você trabalhava nesse sentido? Cara, assim, tem vários processos na criação de uma ilustração. A primeira coisa que eu coloco na minha cabeça, quando eu pego uma ilustração, é conhecer quem está me pedindo essa ilustração. De preferência, trocar uma ideia com quem está passando. Então, eu sempre coloco essa palavra. Eu agora estou, voluntariamente, eu estou dando oficinas, né, aqui na Casa das Culturas, no primeiro sábado de cada mês, né, oficina de ilustração. Então, eu sempre coloco para eles, quando vocês forem fazer uma ilustração, fazerem um desenho, pensem no outro. O outro é o mais importante da sua ilustração. Tanto o outro que pede a ilustração, como para quem você está fazendo essa ilustração. Qual é o teu público? É quem você quer atingir com essa ilustração, né? A ilustração não é apenas um tapa-buraco, ele não vai preencher aquele espaço, ele vai chamar a atenção para aquele texto. Então, primeiro, você tem que fazer aquele desenho em respeito àquela pessoa que escreveu aquele texto e te escolheu para ilustrar, né? Seguidamente, você tem que respeitar quem vai ler o teu trabalho, quem vai ler aquele texto e quem vai ver essa ilustração, quem vai se sentir atraído. Para mim, esse é o ponto básico quando a gente começa a fazer ilustração. Aí, depois disso, vem a técnica que você vai usar. A técnica é bem variada, né? Você pode usar uma caricatura, você pode usar uma colagem, um desenho acadêmico, né? E sempre prestando atenção no que aquele texto pede, né? Às vezes é um caminho muito árduo fazer uma ilustração, porque por várias vezes a gente se depara com um texto que você não concorda, né? Aí entra o profissionalismo. Você não está fazendo uma ilustração para você, você está fazendo uma ilustração para o autor, né? Então você tem que respeitar, por mais que você não concorde com aquele texto. Se concordar, melhor ainda. Diferentemente de outros tipos de ilustrações, que vem a ser a charge, né, a charge editorial, que nós, em tese, nós temos mais liberdade de expressar a nossa opinião. Tem o cartoon, que é uma charge atemporal, que é uma piada gráfica que pode ser compreendida em qualquer lugar do mundo, a qualquer tempo, né? Então, eu vou explicando nessas oficinas que eu faço, todos os tipos de ilustrações que nós podemos fazer, né? A tirinha é uma delas, e assim por diante. Você sabe que
eu trabalhei com um rapaz chamado Sam, lá em Praia Grande. Ele faleceu já tem Hum. alguns anos. Ele era bem mais novo do que eu, acho que ele infartou. E era um período lá nos 90, eu entrei na Gazeta de Praia Grande em 94, eu fiz matéria da final da Copa de 94, eu era novinho, estava no segundo ano da faculdade. Claro que era um jornal da cidade, semanal, às vezes teve um período que ele passou a ser bissemanal e concorrer com a tribuna é tipo Davi e Golias, né? Não dá, a gente tava lá, os caras com uma bazuca e a gente com estilingue. Mas a gente era guerreiro, né? Corria atrás, ia fazer matéria, a editoria era o esporte, ia para o campo de várzea no sábado, no domingo, ginásio para ver vôlei, futsal, quarta noite, quinta noite e tal. E diante dessa estrutura, nós éramos poucos jornalistas, fotógrafos, então nem se fala, né? Tinha menos. E o Sam, esse rapaz, ele ajudava muito a gente. É, até de vez em quando, voltando para a história da foto, às vezes pegava umas fotos aí, né, de revista, escaneava, usava sem poder e tal. Enfim, foto retirada da revista tal, ou o crédito que a gente dava, nem podia. E assim eu conversava muito com ele, explicava o que eu queria, né? Às vezes por uma matéria do Santos, alguma coisa assim diferente, especialmente do Santos, porque a gente fazia algo assim, né? O material, os fotógrafos, até por uma questão logística, não podiam ficar vindo em jogo, o credenciamento era muito mais chato do que é hoje, né? Até depois de um tempo conseguimos e tal, mas então eu lembro de precisar muito da ajuda dele, porque eu queria chamar a atenção para as minhas matérias e às vezes não tinha foto e às vezes a foto não dizia aquilo que eu precisava, né? Eu queria, às vezes, e era aquela coisa, né? Você fazer textos mais interpretativos, dar algumas opiniões, ali tinha uma coluna que fazia isso, e ele captava a gente tinha uma sintonia, é bom quando tem isso também, né? Você tem uma boa sintonia com, e claro que nós éramos poucos repórteres, então o trabalho dele, de certa forma, facilitava. Imagina quando você tem lá 20, 30 profissionais para trabalhar com eles. Então, eu me recordo desse período, meu começo de carreira, em que, se não fosse o trabalho dele, né, do Sam, muitas das mensagens que a gente colocou ali, como as matérias que a gente fazia, talvez não tivesse o mesmo impacto, a mesma repercussão, né? E hoje, olhando, trazendo agora para essa questão mais comercial, digamos assim, já recebeu aqui, né, o Denis Dean, que é um menino que ilustra, menino, para mim todo mundo que é mais novo que eu é menino, que fez ilustração para DC, para Marvel, e hoje virtualmente você faz da tua casa, né? Você tem o equipamento, você faz lá, você manda pela internet para os caras, você não precisa estar nos Estados Unidos, mas mesmo lá tem vários brasileiros que foram lá desenhar, né? Fazer capas e ilustrar Homem-Aranha, Superman, coisa e tal, essas, né, tantas marcas poderosas do cinema dos heróis. Então, assim, eu sou de uma geração que aproveitou muito isso, né? Não posso afirmar como é que hoje em dia está o interesse das pessoas, se elas têm também essa mesma visão para a ilustração, como tem para a foto, para o vídeo, enfim. Mas eu só quis dar esse depoimento aqui, porque eu trabalhei com esse rapaz, ele me ajudou muito naquele período. Eu imagino que também para você, especialmente aqui nos tempos de A Tribuna, teve muito conteúdo que ganhou peso através da imagem que você produzia, né, Ciro? Acho que um dos melhores elogios que eu costumava receber era quando a pessoa não falava: "Ah, o desenho ficou bonito, o desenho ficou legal", e quando ela falava assim para mim: "Olha, Ciro, você conseguiu captar aquilo que eu quis dizer". Cara, esse é o melhor elogio que você pode receber quando você faz um trabalho desse. E não só do ilustrador, com o fotógrafo, com o cinegrafista, né, que consegue produzir uma grande imagem com aquele seu repórter e tal. Então é um trabalho em conjunto, né, e eu volto a falar dessas minhas oficinas, que eu gosto de colocar sempre que o ilustrador ele não trabalha sozinho, né, tem toda uma equipe também que está com ele, você tem um fotógrafo que você pode trabalhar junto, você tem o editor, você tem o repórter que vai produzir o texto, e tem uma figura que eu sempre gosto muito, de destacar, que é o diagramador. Cara, Estava para pensando mim exatamente pra isso. mim esse cara é o que recebe as maiores pauladas dentro de uma redação, né,
Geralmente, às vezes é o primeiro a chegar, o último a sair, que ele tem que ficar esperando a gráfica dar o ok lá, olha, tá tudo certo aqui, pode ir embora para sua casa, né? E o cara mais preocupado, até faz trabalho de revisão. Então, eu É o sempre cara, parabenizo é o cara que tem que espremer tudo naquele espaço reduzido, né? Publicidade, É, imagem, texto, título, é complicado. faz o negócio encaixar aí, aperta a tipologia, né? O título para caber tudo e tal, e aí o cara fica de cabelo em pé, né? É. Muito bem, vamos ao intervalo, 10:02. Vamos ao nosso break das 10, a gente volta com a reta final do Entre Linhas, instantes, até já. O Vivo Bairro faz pouco tempo e já está transformando Santos. A prefeitura segue revitalizando praças, ruas e calçadas, ouvindo de perto quem mais importa. Você. Agora é a vez do Gonzaga, Morro São Bento, Vila Nova e Vila dos Criadores receberem serviços de zeladoria e auditoria itinerante. Participe, acompanhe as melhorias e faça parte dessa mudança. A cidade é nossa. A transformação também. Viva o bairro, a Prefeitura de Santos e você. Juntos por uma cidade melhor. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. CYW 635, 92,5. Rádio Santos FM, uma emissora da Associação Cidade de Santos. Santos FM. Santos FM. Voltamos, 10:04, virou aqui no digital, reta final do Entre Linhas desta sexta-feira. Agora eu estou mais feliz, que eu sou voltou. Eu não vim preparado para a chuva hoje. A chuva eu estava contando com ela só à tarde, agora de manhã. Então agora está um solzinho, eu já estou mais animado. Depois, claro que você tem essa campanha de divulgação do livro, tem aí mais de um mês pela frente, né? Agora, como é que é o teu ritmo de criatividade /produção? Você pensa em outro projeto, alguma coisa já sendo desenvolvida? Você pretende escrever com frequência? Já tem novidades aí para os próximos meses, anos, enfim? Então, no momento, eu estou correndo atrás da campanha, né, do E Agora. Aliás, quero lembrar as pessoas que queiram apoiar, né, o meu projeto E Agora. Você encontra na plataforma Catarse, né? Procura lá pelo E Agora. E elas também podem correr atrás de recompensas, né? Tem pessoas que podem comprar só o livro, podem comprar o livro e ganhar uma caricatura virtual, podem ter como prêmio uma caricatura física. As pessoas que quiserem no lançamento, dia 23, no Verso Café, podem também ter um vinho, né? uma taça de vinho e assim por diante, né? Tem várias recompensas. Eu tenho sim projetos mais para frente, um pouco mais ambiciosos, mas é uma coisa que vai demorar um pouco a ser realizada. Eu pretendo fazer um trabalho com moradores de rua, né? Eu acho que posso colocar até como primeira mão para você, né? O projeto se chama Meus Amigos Invisíveis, né? Porque eu imagino que você vai sentar com essas pessoas para conversar, para pegar as histórias de todas essa elas. logística é o que está me prendendo, como eu vou chegar nessas pessoas, né? Então eu pretendo falar com consultores aí, pessoas que lidam diretamente com elas, né? Pessoal de Pessoas do nível assistência até do social, Vale do então. Júlio, né? Para saber qual que é a abordagem que a gente tem que fazer, né? Com todo respeito a essas pessoas, porque eu sei que elas têm muitas histórias, né? Elas estão ali geralmente por conta dessas histórias. Então eu quero ouvir, mais ou menos como eu ouvi aqui no E Agora, né, a história dessas pessoas, né? Eu acho muito interessante isso aí. Você sabe que eu recebi aqui no Entre Linhas recentemente um rapaz que ele está morando em Itanhaém e ele veio de São Paulo há algum tempo. Ele tem uma ONG, ele é fotógrafo.
Sei nem se eu te coloco em contato com ele Por favor. depois. Ele faz um trabalho, ele arrecada comida, ele cuida dos cachorros, faz ações para cuidar dos pets dos moradores de rua. E aí, automaticamente, ele acabou se envolvendo mais, ajudando famílias, o cara voltar para a família, né, contou a história aqui, né, Uhum. de mandar o cara de volta para a cidade dele e tal, às vezes não tinha condição, enfim. Tô dando uma voltada aqui, porque imagina, né, são tantos convidados, e eu me lembrar Sim. do nome de todo mundo, eu vou eu achando aqui, eu te Achando falo. você Eu acho que é um repassa. bom contato, inclusive, porque ele é um cara muito dinâmico, trouxe aqui, né, essa visão dele e esse trabalho que ele já fazia em São Paulo e está por aqui, né? Que tem aí, recentemente criou uma legislação que você não pode, se você atropelar um bicho, você tem que prestar. Achei já. Uhum. É o Eduardo Leporo. Uhum. Ele é o fundador da ONG Moradores de Rua e Seus Cães. Que legal. Então, acho que até Nossa, um bom contato, porque esse cara tem muitas histórias aí. Sim. Tem muitas histórias de São Paulo, daqui. Acho que pode até te ajudar nesse sentido aí. Legal. Eu só preciso achar qual foi a assessora que me mandou o contato, porque a gente acaba falando com tantos assessores aqui, mas tendo o nome dele, com o nome da ONG, acho que dá para procurar também eventualmente aí nas redes sociais, mas eu vou arrumar o contato, sim. Então, tem assim, eu me lembro sempre de uma história que o Fernando de Maria do Boc News me contou, uma vez no Canal 3, falando com um morador de rua, ele parou para conversar com o rapaz, né? Ele falou assim: "Pô, por que você está aqui? O que aconteceu para você chegar nessa condição?" Aí o cara explicou o drama da vida dele todinho. 3 anos antes ele estava cursando medicina. Uhum. As pessoas acham, vagabundo, drogado, não sei o quê. Mas você não sabe qual é a história da pessoa para ela chegar nesse ponto. Uhum. Né? Às vezes é gente que você conhece, que você olha, pô, mas esse fulano estudou comigo, fulano aqui na rua. Claro que tem muitos que mudam de cidade, né? Mas é muito comum isso. Ou às vezes a pessoa está lá no interior e fala, poxa, mas o fulano que desapareceu, a gente achou que ele tinha morrido, tá na rua lá em Santos e tal. Por que o cara chega nessa condição, né? O grande problema é furar a bolha, né, Alceri? Hoje em dia, produzir a obra você produz. O problema é levar para quem tem preconceito, ou para quem tem ódio, para quem acha que tem que exterminar todo mundo, para o cara ler aquilo, abrir a cabeça dele. Uhum. Mas se a gente não fizer e não tentar, né? Não tem como, né? A minha intenção é fazer com que as capacidade. pessoas respeitem as pessoas, simplesmente são pessoas, né, que precisam ser ouvidas, né, e é uma maneira de romper esses preconceitos, né, que nós temos em relação ao morador de rua ou qualquer outro tipo de preconceito. Ouvir as pessoas, ouvir as histórias que elas têm para contar, né, não é nada mirabolante. Mas, assim, é um projeto, eu digo que é ambicioso, porque eu não sei ainda como fazer essa abordagem, né, é uma coisa que me preocupa muito. Até por questões de segurança também, a gente, né, não pode Porque negar o isso, fato é que né. tem muita gente infiltrada ali, tem Sim, criminoso sim. que percebe essa condição e o cara se infiltra e tal, É. meio para se esconder entre as pessoas que têm as dificuldades com droga, dificuldades psiquiátricas, emocionais, enfim, tem gente que vive dramas verdadeiros ali, tem, infelizmente, sempre os espertos que aproveitam, né, até nessas horas para tentar levar vantagem. 10h10, vamos nessa? Seria algo a acrescentar? Demos o recado. Deixa eu mostrar aqui de novo o livro, aqui, ó, botar na. E agora? Aqui, ó. Estamos mostrando aqui na tela. Tá certo? Quantas páginas? Tem 185 páginas. Tá bom. Tem as ilustrações aqui também. Tem outro diferencial que é uma publicação feita on demand, quer dizer, que você, sabendo da necessidade que você tem de colocar no mercado, você manda um WhatsApp com a gráfica e ela te manda os livros também, né. É uma produção totalmente, independente, né, mas que está tendo uma boa repercussão, ainda bem. Muito bem. E vai, certamente, até o lançamento, muita gente vai ficar sabendo e o livro vai alcançar um público bem grande assim. Eu agradeço o espaço que você deu pra gente. Eu agradeço a oportunidade de te conhecer, porque eu não te conhecia, né? Quer dizer, eu te conhecia, mas não conhecia assim, né? A gente conversar, trocar uma ideia pessoalmente. Aliás, isso é muito comum hoje no mundo virtual, né? Você tem amigos virtuais que você nunca viu e que você talvez nunca veja na vida, né? Mas nós somos de uma outra geração. Em algum momento a gente deve ter se esbarrado aí em algum evento, alguma coisa, mas não fomos
formalmente apresentados, né? Mas felizmente este dia chegou com prazer, pô. Eu Foi um adorei a entrevista, muito bate-papo sempre agradável aqui no Entre Linhas. Cid, obrigado pela vinda ao programa. agradeço. Boa sorte aí. Quando eu tiver novidades, volte aqui ao Entre Linhas, tá bom? Muito obrigado. Obrigado pela presença. Entre Linhas. Agradecendo a Rosa, está aqui nos bastidores também, fazia tempo que eu não encontrava com a Rosa, está aqui, tá ajudando o Celi nessa empreitada de divulgar o I Agora. Tá bom, meus caros, 10h12, fechamos assim essa edição do Entre Linhas, que você sabe lá na nossa página do Facebook, facebook.com/Entre Linhas no rádio. Assim que o programa termina, a nossa live fica salva, se você tiver perdido a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser, da mesma forma com o compartilhamento do link do vídeo ainda hoje, pelo Boc News, que é parceiro do Entre Linhas. Fique atento por aqui, a informação não para. Às 5 da tarde, chega por aqui nos 92.5, mais uma edição do Jornal em Foque, parceria também da Santos FM com o Boc News, apresentação do professor Fernando De Maria. O Entre Linhas volta na segunda-feira, a partir das 9 e pouquinho da manhã. Um grande abraço a todos, até lá. Bom final de semana. Tchau, pessoal. Você ouviu Entre Linhas. Apoio Cicobi Unimais Metropolitana. Há mais de 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Santos FM. O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas e no final do ano o lucro é dividido entre os cooperados. Além disso, eles contam com um atendimento diferenciado e personalizado, que é a nossa marca registrada. Procure uma agência mais próxima ou acesse cicobi.com.br/web/Unimais Metropolitana e siga as nossas redes sociais para saber mais. Cicobi Unimais Metropolitana. Há mais de 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Santos FM.